Deputado federal Gustavo Gaia pode ter os seus planos políticos interrompidos. Exatamente isso. PGR deve se manifestar nas próximas semanas sobre o indiciamento feito pela Polícia Federal contra o deputado federal Gustavo Gaia. Gustavo Gaia foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de organização criminosa, corrupção, peculato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, e tem mais um crime: corrupção, peculato, organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento, é isso. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por esses crimes, depois que houve uma investigação em relação a desvio de cota parlamentar. Criaram uma empresa, fizeram um contrato, um convênio com uma OCIP e maquiaram toda uma situação para desvio de dinheiro de cota parlamentar. Polícia Federal concluiu o inquérito policial, fez o indiciamento e entregou tudo isso para o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República deve se manifestar nas próximas semanas sobre essa situação. E se ele for processado antes e julgado, lógico, né, obviamente, e julgado antes de outubro, ele se torna inelegível. Essa situação. Quando houve uma operação da Polícia Federal, eu não sei se você lembra, a polícia, inclusive, encontrou mais de R$70 mil na casa de um dos assessores de Gustavo Gaia, porque é ele e quase 20 pessoas. Grande parte dessas 20 pessoas, que também foram indiciadas pela Polícia Federal, são assessores de Gustavo Gaia. E foi encontrado na casa de um dos seus assessores mais de R$70 mil. Então o esquema está forte e pode ser frustrado os planos de Gustavo Gaia para ser candidato ao Senado por Goiás, pelo PL ali, o bolsonarista, que inclusive ele está terrível nas redes sociais dele. Ele está assim, gritando, esbravejando, tipo Silas Malafaia. Ele está de jeito. Por quê? Por quê, André? Porque Lula vetou o PL da dosimetria. Isso é democracia, cadê a liberdade de expressão? O presidente da República, ele tem direito de vetar aquilo que ele achar que não é conveniente, que não é constitucional, que não é oportuno naquele momento para a nação brasileira. Assim como o Congresso Nacional tem o direito de derrubar o veto, se assim entender pertinente. Então, assim, tá esbravejando para quê, não é? Mas eu sei para que é. É para alimentar a extrema-direita e colocar os extremistas golpistas como o próprio coitado lascados, perseguidos, e que eles são o santinho do pau oco, e que é uma perseguição comunista do Supremo Tribunal Federal, blá, 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 blá. Toda aquela patifaria que a gente já conhece de Mandacu do Canto, enfim. Então, assim, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, que é um deputado que não apresenta nada, que não entrega nada, só tem bravata, gritaria e videozinho lacrador para passar o mel no bigode da gadaiada. Toca o berrante, Goiás. Então é essa a situação em relação a Gustavo Gaia. Agora, Flávio Bolsonaro tá pé da vida, tá triste sem graça. O que aconteceu? São duas situações em relação a Flávio Bolsonaro. A primeira situação é que ele está nos Estados Unidos. Desde dezembro, Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos. E ele está tentando ali de tudo quanto é jeito ser recebido por Marco Rubio. Marco Rubio, você sabe, é um dos principais, ou talvez o principal assessor de Donald Trump. Entendeu? E ele quer porque quer ali encontrar com o Marco Rubio, nem que seja só para tirar a foto do lado dele, para passar para a gadaiada, para a extrema-direita, para alimentar aquela loucura de que ele tem um apoio dos Estados Unidos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que tem um porém, ele não está sendo recebido. Marco Rubio, até o momento, não quis receber Flávio Bolsonaro. Ele já foi atrás, junto com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, já foi atrás de senador, já foi atrás de deputado, já pediu para deputado e senador dos Estados Unidos lá, trumpista, interceder
para que o Marco Rubio receba Flávio Bolsonaro. Porque o que é que Flávio Bolsonaro quer? Ele quer que Trump anuncie o apoio a ele, a candidatura dele como candidato à presidência da República aqui no Brasil. É isso que ele quer. Só que, obviamente, que Trump já falou e já deixou claro, não gosta de perdedores. E ele já entendeu que a família Bolsonaro no Brasil é perdedora. E ele não quer se associar a essa situação. Até porque existe uma química entre Donald Trump e Lula, dito por ele mesmo, Donald Trump, e negociações onde o próprio Lula liga diretamente hoje para Donald Trump. E o Marco Rubio está em contato direto com os ministros de Relações Exteriores, com a Haddad, para conversar qualquer situação de interesse das nações envolvidas. Então, assim, Eduardo Bolsonaro, junto com Flávio Bolsonaro, estão desesperados nos Estados Unidos, porque eles querem nem que seja só uma foto para aparecer, para publicar e falar que tem um apoio dos Estados Unidos para a campanha de Flávio Bolsonaro. É isso que eles estão querendo. Estão lá e Flávio Bolsonaro está sendo desprezado, porque, Marco Rubio falou, vou atender não, quer não. Vamos ver o que vai dar essa situação, né? Porque a gente sabe que existem interesses envolvidos nisso aí. Porque eles querem vender a candidatura deles para que Donald Trump apoie para tentar derrubar Lula, que é de esquerda, e coloque um extremista de extrema direita, como Trump, no poder aqui no Brasil. Mas até o momento essa estratégia não está dando certo. Aí você fala assim, André, mas eu não estou entendendo. Por que não vai dar certo? Por que não está dando certo? Eu não sei se não vai dar certo. Eu estou dizendo que não está dando certo. E eu vou te explicar a minha percepção, o porquê que não está dando certo. Por quê? Flávio Bolsonaro é muito fraco. Flávio Bolsonaro não tem o corpo e a musculatura necessária para tentar um embate com Lula. Ele é fraco. E outra coisa, quando vier à tona, se ele não vender a candidatura dele aqui no Brasil, né, para outro candidato aí em troca de outros favores. Quando tiver, se ele continuar, tiver os embates, vir à tona o processo que está lá no gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, contra Flávio Bolsonaro, com envolvimento ali, com rachadinha, com suspeita de envolvimento de milícia, isso tudo virá à tona. E ele vai ser massacrado. Né? 2016 ele já passou mal, já ali meio que desmaiou num debate, e não tinha toda essa envergadura de presidente da República. Então, assim, os Estados Unidos sabem que ele é fraco. E os Estados Unidos não gosta de perdedor. Não, eu sei. Lula é de esquerda, verdade. Lula é progressista, mas principalmente Lula sabe conversar. E eu não sei não, viu? Eu não vislumbro muito Donald Trump encarando Lula, não. No pleito eleitoral desse ano, não, 2026, não. Eu aposto mais em Donald Trump apoiando, mesmo sem querer, mas apoiando, porque não tem outro candidato que faça as vezes, do que tentar barrar Lula e perder, e começar toda a situação de novo que foi criada notadamente por Eduardo Bolsonaro, com as mentiraiadas junto ao governo Trump e tal. Porque os Estados Unidos têm muitos negócios com o Brasil. E o Brasil, gente, não é Venezuela, o Brasil não é Cuba. O Brasil é uma potência, não bélica, mas econômica. Onde basta conversar, vamos conversar que resolve. E Lula sabe fazer isso muito bem. Então, assim, eu acredito que Flávio Bolsonaro sairá frustrado dessa empreitada dele. E olha que ele foi em dezembro, disse que vai ficar janeiro, fevereiro e vai voltar só em março. E ele vai ficar esse período todo lá nos Estados Unidos, nem que seja só por uma foto. E a partir dessa foto fazer o estardalhaço todo, que tem apoio, não sei o quê, a mentiraiada deles.
Só que tem um porém. Interna corporis, parte do eleitorado, inclusive de direita e do centro, não estão satisfeitos com essa situação. Essa tentativa de aproximação, novamente, do moderado Flávio Bolsonaro com Donald Trump, diante do contexto de que ele está se colocando como o imperador do mundo, como o xerife do mundo. E isso não tem nada de razoável, de moderado, pelo contrário. E isso tem o condão de afastar ainda mais parte da direita e do centro do próprio Flávio Bolsonaro, que não está colando a ideia de que ele é um moderado. E não é. Ele está partindo para o lado dos extremistas, principalmente quando vai atrás de quem? De Eduardo Bolsonaro, que nós sabemos que causou muito prejuízo, inclusive para a galera do centro e da direita, um tarifaço, em que Lula que teve que ir atrás para desfazer a merda que Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, fizera contra a nossa soberania. Não obstante, tudo isso tenha criado o ambiente propício para Lula mostrar o estadista que é e colocar como patriota de verdade que se revelou, dizendo: soberania não se negocia. Onde a máscara caiu de Eduardo Bolsonaro, pegando ali, então, o título, com razão, de traidor da pátria. E daqui a pouco, a depender do andar da carruagem, próprio Flávio Bolsonaro também vai pegar esse título de traidor da pátria. Também não será sem razão. Já disse para você e vou repetir, máscara foi feita para cair. E a máscara dos bolsonaristas estão caindo paulatinamente. A máscara de Eduardo Bolsonaro já caiu. E todo mundo sabe que ele é um traidor da pátria. A não ser, lógico, os bolsonaristas da bolha dos seus 15% ali da população brasileira, que amalgamada pelo fundamentalismo religioso não enxerga um palmo diante do nariz. A capacidade crítica e de reflexão está totalmente jogada às traças. Isso é verdade, não é? Agora, a máscara de Flávio Bolsonaro também caminha para cair. Qual máscara? De moderado. De puro sangue que tomou a vacina, moderado. Isso quem falou foi ele. Eu só tô reverberando. Para quê, André? Porque se ele quiser fazer cócegas em Lula, ele vai ter que ter o apoio minimamente do campo de grande parte da direita e do centro, grande parte do centro. E ele, se aliando a Eduardo Bolsonaro, mostra claramente que de moderado ele não tem nada, nem o nome. Ô, Jesus, acende a luz porque tem gente que não está enxergando um palmo diante do nariz. E o que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo, minha linda. Vai te lascar, galera. É essa situação. Entendeu, meu querido? Agora, enquanto isso, Lula está se consolidando. Lula está telefonando, Lula está recebendo telefonema, está conversando, e tal coisa. E eu já falei para vocês, Lula é que nem pão. Quanto mais sova a massa, mais cresce. E quanto mais esse povo vem com esse ambiente de ataque à soberania, de tudo, Lula sobressai. Porque sabe conversar. Entendeu? Então é essa a situação. Agora, em relação a Flávio Bolsonaro, né, nós sabemos que ele está tentando também associar com algumas postagens Lula ao narcotráfico. Para ver se tem intervenção dos Estados Unidos, toda aquela presepada, que eu não acredito que isso ocorrerá em relação ao Brasil, porque nós temos Lula. Isso me deixa muito regozijante. Isso me deixa muito regozijante. Saber que a gente tem Lula e sabe sentar e conversar. E nós sabemos também que isso é uma conversa fiada, né? Aí eles fazem tudo de forma orquestrada entre eles, os bolsonaristas. Gustavo Gaia publica, Eduardo Bolsonaro posta, Flávio Bolsonaro comenta, aí fala que o
o quartel do narcotráfico da Venezuela, comandada por Maduro, banca à esquerda no Brasil, e que Maduro vai delatar Lula, toda aquela loucura, tudo orquestrado, aí vem Silas Malafaia, tal e coisa, e para quebrar as pernas deles, a Justiça dos Estados Unidos tira a acusação de que Nicolás Maduro é chefe do quartel Los Soles do narcotráfico da Venezuela e da América Latina. Tirou essa acusação. Essa acusação só foi apresentada, na verdade, mentirosa, porque foi afastada pela própria Justiça dos Estados Unidos, essa acusação. Essa acusação foi feita para que Donald Trump pudesse dar a pseudo-legalidade de uma operação policial e não de uma operação militar que fora. Porque, enquanto operação militar, precisaria da autorização do Congresso Nacional dos Estados Unidos, ele não tinha essa autorização. Então, eles inventaram toda essa situação de narcotráfico, de quartel, para dar uma pseudo-imagem de segurança pública e dizer que foi uma ação policial lá na Venezuela, por causa dessa questão da legalidade da autorização do Congresso Nacional, que Donald Tranqueira não tinha e não tem. Inclusive, o Senado aprovou um documento proibindo que Donald Trump realize qualquer outro tipo de operação desse lá na Venezuela. Você entender a situação em que Donald Trump está se colocando como xerife do mundo. Né? É um imperialismo americano que está sobrecaindo sobre países que não têm chance. Porque eu já disse e vou repetir, ele não encara uma China, ele não encara uma Rússia, ele não encara uma Coreia do Norte. Ah, não, Andréia, pera. Donald Tranqueira está querendo acabar com a ditadura do Maduro, Andréia. Por que ele não acaba com a ditadura da Coreia do Norte? Ele não está preocupado com a ditadura. Por que ele não acaba, então, com o regime chavista, agora da Venezuela? Ele não vai acabar. Não, ele falou que está tudo bem, que pode continuar. Desde que assine os documentos e sejam subservientes a ele, Donald Tranqueira, porque ele vai tirar todo o petróleo da Venezuela. Tudo. A maior reserva do planeta de petróleo está na Venezuela. E ele já falou que vai tirar tudo, de 30 milhões a 50 milhões de barris de petróleo. E ele fez uma postagem agora, o Donald Tranqueira, se colocando como presidente da Venezuela. Fez uma postagem, colocou a foto dele lá, presidente da Venezuela. Isso sim é uma ditadura. Isso sim é um ditador. Não obstante, Nicolás Maduro seja um ditador também. Não vou mentir. Eu sou de esquerda, mas eu não vou passar pano. Nicolás Maduro instituiu a ditadura. Não quis sair do poder. Tanto que o próprio Brasil, o governo brasileiro, não reconheceu as últimas eleições na Venezuela. Por quê? Não foram corretas. Teve golpe, sim. Então, o ditador Nicolás Maduro é muito menos perigoso do que o ditador Donald Trump. Daqui a pouco é Cuba, já ameaçou a Colômbia e assim vai. E ele quer o quê? Ele é que nem gafanhoto. Já viu aquele filme de extraterrestre? Onde o extraterrestre vem e acaba com tudo? É isso que ele quer. Ele quer a devastação. Ele só quer as riquezas desses países. E que esses países se coloquem como subservientes a ele. Mas, reitero, ele só vem em cima de país que não tem como ter uma força necessária para parar Donald Tranqueira. Ele não encara outras ditaduras que têm bomba nuclear. Essa que é a verdade. Não encara. Pelo contrário, ainda dá um de amigozinho. Encara Irã, que está lá a maior guerra civil lá no Irã, que os Estados Unidos devem estar por trás disso também, bombardeou a Síria e já roubou da Líbia, e vai roubando de todo mundo. Isso que ele está fazendo. Não vou mentir.
só que em cima de países que não tem como barrá-lo. Então, meu querido, coloca aí. Bota, bota, bota. Gustavo Gaia, vai se lascar. O Flavito. Flávio Bolsonaro se frustra ao não encontrar Marco Rubio em viagem dos Estados Unidos. Se lascou. Bota, bota, bota. Se lascou, Flávio Bolsonaro. E vai se lascar muito mais, né? E eu quero. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não tô aqui para passar o mel no bigode de ninguém. Eu quero o Flávio Bolsonaro. Eu quero. Na campanha para tentar derrubar Lula. Quero. Eu quero o Flávio Bolsonaro. Podia ter o Tarcísio também. Tarcísio. Aí estão o Ciro Nogueira, né? Que foi ministro do Bolsonaro, que é do PP, do Centrão, mas gosta dos bolsonaristas, né? Disse que o vice de Flávio Bolsonaro tem que ser o Romeu Zema. Vai mesmo, vai Romeu Zema. O Aldo Ribeiro aí disse que vai sair pré-candidato para um partido aí, que eu não sei nem que partido que é. Pode vir também. Quanto mais vier, melhor será. Porque quanto mais vier, mais vão rachar e espairar os votos. Direita, com extrema direita, com centro, com tudo. Quanto mais, melhor. Pode vir Aldo Ribeiro, pode vir Tarcísio, pode vir Zema, Ratinho Júnior, Caiado, o Flavito, pode vir tudo. Vem mesmo, é o direito de vocês. É o direito de vocês. Não seja que nem o Tarcísio frouxo, não. Que o outro lá levantou a candidatura e o Tarcísio já broxou. E agora o Tarcísio, o trem tá tão feio para ele, que se ele não tomar cuidado, ele perde até a reeleição de São Paulo. E o que eu acho? Eu acho há pouco. Essa situação. Olha aqui outra situação que Flávio Bolsonaro, eu disse para vocês que está caindo a máscara dele de que ele é moderado. Nunca foi. É um dissimulado. Moderado, não. Deputada federal Dandara Torontinzi, do PT de Minas Gerais. A deputada quer que Polícia Federal investigue Flávio Bolsonaro por associar Lula ao tráfico. Esse aqui é o moderado. O Flávio Bolsonaro, desesperado, junto com o Eduardo e toda a gangue, pegou e fez postagens falando que Lula é vinculado ao narcotráfico, para ver a questão da Venezuela, para ver se Donald Tranqueira invade o Brasil. Olha, mas assim, eu lembro que quem é amigo de miliciano, que tem ali tráfico, narcotráfico, se tem uma família que tem ali uns contatos assim meio escusos, com milícia, que é envolvido com narcotráfico, com coisa tal e casa, tal e coisa, é a família Bolsonaro. Ou alguém esqueceu disso no Rio de Janeiro? Eu não esqueci, não. Ó. Então, assim, se tem, a gente sabe quem é, né? E é por isso que eu repito, o Flávio Bolsonaro, se ele perder a imunidade parlamentar, ele está lascado. Se ele sair realmente candidato a presidente da República e vai perder para Lula, vai perder, não tem jeito, vai perder para Lula. Aí ele não é deputado, ele não é mais senador, ele não é mais nada. E ele perde a imunidade parlamentar. Está lascado. Por isso que eu digo, repito, ele está fazendo tudo isso para ele ficar mais conhecido nacionalmente e para se lançar novamente como candidato à reeleição de senador e garantir o Senado para ele e a imunidade parlamentar. E fazer toda essa presepada aí. E ao final e ao cabo vai vender a sua candidatura para quem pagar mais. E tem gente achando que ele vai ficar até o final. Agora, que a Polícia Federal tinha que investigar isso aqui, tinha. Hein? Isso aqui não é liberdade de expressão, hein? Se alguém diz que você é envolvido com narcotráfico, coloca isso nas redes sociais, posta isso não sei o quê, isso é uma violência, um ataque à sua honra. Notadamente, se essa pessoa faz isso de forma totalmente irresponsável, sem qualquer lastro probatório, exatamente para destruir sua reputação, para levantar, incitar o ódio e tudo, isso não é liberdade de expressão, isso é crime.
e tem que ser investigado mesmo. Fosse contra quem fosse. Se você tem provas contra uma pessoa, você tem que denunciar mesmo. Vai na polícia, leva as provas, vai na justiça, vai no Ministério Público. Melhor, vai no Ministério Público. Vai no Ministério Público, leva as provas, requer toda que seja feita a justiça. Pronto. Esse é o certo. Depois que você levar no Ministério Público, fizer tudo, você pode até postar. Com a documentação, tá aqui, ó. Eu fiz e tal coisa, por isso e aquilo. Agora não. Eles não têm prova nenhuma. Eles não vão no Ministério Público, não vão nada e nada. E por que eles não vão no Ministério Público? Que nos casos seria o PGR? Porque não tem prova. Não tem prova. E o Ministério Público não vai te levar a sério se você não tiver prova. E se brincar, o processo vira contra você, por denunciação caluniosa ou por calúnia. Aí você que vai responder por crime. É por isso que eles não vão no Ministério Público. Porque é bravata, é conversa pra boi dormir e tocar gado passando mel na gadaiada, pro vídeo viralizar e virar aquela merda onde as pessoas nem raciocinam mais. Respeita a nossa inteligência. Tenha santa paciência. Então tem que ser investigado mesmo. E não é só ele, não. Flávio Bolsonaro, Gustavo Gaia, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Vilinski, Silas Malafaia, tá tudo fazendo isso. Inclusive, o Silas tá assim, né? Totalmente. Esbravejando e gritando como nunca. Já foi indiciado por calúnia e difamação. A denúncia foi recebida pelo Supremo, ele já foi intimado para apresentar a defesa dele, e tem um inquérito policial correndo em sigilo, investigando ele por outros crimes. Aí ele já soltou um vídeo e ameaçou. Se eu for preso, eu tenho um vídeo bomba, onde eu vou soltar bomba se eu for preso. Cara, se eu fosse Alexandre de Moraes, eu mandava prender. E ainda mandava um recado assim, ó. Agora solta a bomba. Ô, Jesus! Não, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai responder, sabe por quê, o Silas? Coação no curso do processo. Vamos baixar, para você entender a gravidade da situação, vamos baixar um tico-tico. Você está sendo investigado pela polícia. E, cara, se houver uma suspeita, qualquer pessoa pode ser investigada pela polícia. É um procedimento administrativo, sigiloso, inquisitivo. Se encontrar provas e tudo, você vai para a parte da denúncia, do processo. Se não encontrar, é arquivado e pronto. A maioria dos inquéritos policiais são arquivados. Por quê? Porque não tem lastro probatório. Aí você está sendo investigado. Aí esse inquérito policial, ele é vinculado a um juiz. É, André? É, ele é vinculado a um juiz. Aí você, de repente, começa a falar, você faz vídeo e fala assim, se eu for preso, não sei o quê, eu vou soltar um vídeo bomba sobre esse juiz. Você vai preso na hora. Eu estou te explicando isso na primeira instância, para você entender a gravidade do que Silas Malafaia faz em relação à instância superior. Você vai preso na hora por coação e ameaça contra o juiz. E você quer que eu diga a verdade para vocês? Silas Malafaia está fazendo hora extra. Já tinha que estar preso, há muito tempo, por coação no curso do processo por ameaçar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não. Para mim, a única explicação é que o Supremo está cozinhando ele em banho-maria. Você já fez pudim em banho-maria? O que você faz? Você pega uma panela de água, bota lá no fogo. Aí você pega uma vasilha com o pudim e bota dentro da água. Você não bota o pudim direto no fogo. Você bota a vasilha com o pudim para cozinhar dentro d'água. E tal. Aí vai cozinhar só com a água. Aí demora muito mais. Só que tem um porém. O pudim fica macio, bem gostoso, com a consistência assim maravilhosa. A única explicação para Silas Malafaia até hoje não estar preso
A partir desse exemplo que eu te dei da primeira instância, é porque estão cozinhando ele em banho-maria. Para quando pegar ele, a pancada vai ser tão doída, mas tão doída, que não vai ter para onde correr. Se correr, o bicho pega. Se correr, o bicho pega. Se picar, o bicho come. Porque não tem outra explicação. Se fosse uma situação da primeira instância, onde você está sendo investigado, por exemplo, pela Polícia Civil, e tem o juiz João, que toma conta desse inquérito, e você diz que tem um vídeo bomba que vai soltar e chama o juiz de vagabundo, de desgraçado, de psicopata, de não sei o quê, e vai soltar o vídeo, não sei o quê, você é preso na hora. Polícia Militar vai bater lá na sua porta, junta civil, e te leva algemado. Por ameaça ao juiz, por coação no curso do processo. E Silas Malafaia faz tudo isso em relação ao Supremo Tribunal Federal. E até hoje não foi preso. A única coisa que eu posso entender é que estão cozinhando ele em banho-maria. Porque ele está desesperado. E eu sempre falo aqui para vocês, algo que me causa perplexidade e me intriga. Me causa uma dúvida cruel. Quem está bancando esse povo? Eduardo Bolsonaro e a esposa dele, lá nos Estados Unidos, e morar nos Estados Unidos é caríssimo. Estão com as contas bloqueadas. Quem tá bancando Eduardo Bolsonaro? Será que esse povo que de quando em quando, de 2 em 2 meses, vão lá visitar ele? Silas Malafaia tem empresa nos Estados Unidos, tem igreja. Quem que está bancando? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que a polícia está investigando. Dinheiro não dá em pé. Dinheiro tem alguma fonte. Quem está bancando essa situação? Eduardo Bolsonaro, o passaporte diplomático dele já foi suspenso. Ele está nos Estados Unidos com passaporte normal. Não é mais com passaporte diplomático. E o passaporte normal não vale muita coisa lá nos Estados Unidos. Não vale quase nada, notadamente com Donald Tranqueira. Daqui a pouco vai sofrer um processo de deportação. Que é um processo administrativo muito mais rápido. E o ICE lá, que não é polícia nos Estados Unidos, virou uma espécie de aí sim, de jagunços de Donald Trump. A gente sabe o que eles estão fazendo lá. Estão fazendo terror. Daqui a pouco, Eduardo Bolsonaro será vítima daquilo que ele defende. Desse racismo, desse extremismo de Donald Tranqueira, da extrema-direita. Aí vai ser a vida ensinando e fazendo história. E não só ele. O próprio Alexandre Ramagem. Eduardo Bolsonaro é réu aqui no Brasil, responde um processo, foi cassado do cargo de deputado federal. Alexandre Ramagem foi cassado, é condenado e foragido. E está publicamente, segundo ele mesmo, nos Estados Unidos. E é foragido da justiça. E deve sofrer também um processo não só de deportação, porque daqui a pouco ele estará de forma ilícita nos Estados Unidos, sofrer um processo de deportação, que é um processo administrativo muito mais rápido do que o processo de extradição, que é um processo judicial em decorrência da condenação que ele teve aqui perante o Supremo Tribunal Federal. E fofoca. Eu não gosto de fofoca, mas essa eu vou contar para vocês. A esposa dele é procuradora do estado de Roraima. Aí ela foi lá para os Estados Unidos, né? Diz que, né, tá com o marido dela. Ela estava de férias, foi para lá. Aí o que aconteceu? Ela não voltou para trabalhar. Aí fez postagem nas redes sociais, fez postagem chegando nos Estados Unidos, tal e coisa. Aí as férias dela acabou. Aí o que ela tinha que fazer? Voltar para o Brasil para ocupar o seu cargo que ela tem. Não, ela apresentou um atestado de 60 dias lá dos Estados Unidos,
ela apresentou um atestado médico de 60 dias. Aí ela falou assim que é por violência psicológica, tortura psicológica. Ela não conhece o Alexandre de Moraes, não. Ai, ela não conhece o Alexandre de Moraes, não. Ela vai se lascar e vai perder o cargo dela daqui a pouco. Ela fez postagens. É a mesma coisa de você. Eu vou jogar para você também, para você entender a gravidade da situação, porque os bolsonaristas querem colocar isso tudo como normal. Eu vou colocar você. Sua esposa viaja para os Estados Unidos, comete um crime aqui e foge para os Estados Unidos. Você é servidor público. Vamos colocar aí que você é auditor de tributos. Você é servidor público. Aí você pega suas férias e vai para os Estados Unidos para ficar com sua esposa. Direito seu. Aí, até aí tá tudo bem. Aí você faz postagem, chegando lá, você faz postagem, está nos Estados Unidos, defendendo sua esposa, até aí é um direito seu também, ó, que tá tudo bem, passeando lá nos Estados Unidos, tal. Aí, de repente, vem suas férias, ao invés de você voltar para o Brasil e ocupar o seu cargo de auditor de tributos, você pega e enfia um atestado de 60 dias. E vira e ainda fala, não, é violência, é tortura psicológica que o juiz está fazendo contra mim. Daqui a pouco o juiz vai anular o ato e o documento do atestado médico. Andréia, escuta o que eu estou falando para vocês. Primeiro, atestado de 60 dias? Tem algum laudo médico? Tem algum exame? Tem alguma doença comprovada? Não, Andréia. Que junta médica é essa de Roraima que vai aceitar um atestado desse? Primeira situação que tem que ser colocada em xeque. Hã? Daqui a pouco, Alexandre de Moraes vai anular a validade do atestado. Por quê, Andréia? Por desvio de finalidade. A finalidade do atestado é dar mais tempo para ela ficar junto com o foragido. E eu não estou doida. Todo mundo tá. Isso é público e notório, notadamente pelas postagens que ela fez, que não está doente coisíssima nenhuma. Pelo contrário, está até muito sadia, inclusive cognitivamente, acusando Alexandre de Moraes e tal coisa. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes torna o ato nulo, por desvio de finalidade. A finalidade, na verdade, é dar o suporte material e outros para o foragido Alexandre Ramage. E não tem nada a ver com doença. Aí, perseguição, não sei o que. Vocês são muito burros. Você vai me desculpar. Vocês postam nas redes sociais, que está até passeando nos Estados Unidos, que está lá que está tudo numa boa, aí depois vem apresentar atestado. Isso dá demissão. Se você for seletista, dá demissão por justa causa. Porque está lá vinculado à administração pública. Você acha que vai valer isso? Não vai. Eu já estou dizendo aqui para vocês o que Alexandre de Moraes deve fazer. Anular o ato da licença médica por desvio de finalidade do atestado, uma vez que está comprovado a sanidade mental e psicológica dela pelos vídeos que eles estão postando e pelas lives que eles estão fazendo. Pronto, acabou. Ou volta para o cargo, ou vai perder o cargo de procuradora do Estado de Roraima. Se fosse seletista, já estava demitida. Você pega e tira uma licença de 3 dias. Pega um atestado e apresenta, de 3 dias. E posta que você está na praia para você ver. E posta que você está lá na Disney, como eles já postaram. Você vai ser demitida. Você vai ser demitido. Por que com eles serão diferentes? Sendo que ela está ali acoitando, é o marido dela, tá certo? Eu entendo perfeitamente. Mas é um foragido. Que pegou 16 anos de cadeia. E que agora, como perdeu o cargo de deputado federal, vai responder pelos crimes
de dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, que foi os 2 processos que foram suspensos por uma resolução cretina de Hugo Mota lá na Câmara de Deputados Federais, que suspendeu o processo. Porque artigo 53 da Constituição Federal, imunidade parlamentar, estabelece que se um parlamentar estiver sendo processado por crimes que ele cometera depois da diplomação, a casa respectiva a qual ele vinculada, Câmara de Deputados Federais em relação ao deputado federal, pode suspender o processo, onde ele só vai responder depois que ele perdeu o cargo. E como ele perdeu o cargo e foi cassado pela condenação de tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, ele perdeu o cargo, foi cassado. Agora volta, inclusive, esses julgamentos sobre esses 2 crimes que ficaram faltantes. Pegou 16 anos de cadeia, vai pegar mais uns 3, 2, uns 4, apertando um pouco, eles vão apertar. Vou apertar, vão apertar. Uns 4 anos a mais. Vai pegar uns 20 anos de cadeia. Foragido. E participando de live, todo. Ele deu uma recuadinha, mas está participando de live e tal. E quanto mais ele fala, pior fica. Tudo isso é servido como prova contra ele. Mas tem coisa, né? Por exemplo, semana retrasada, ele fez uma live. Aqueles bolsonaristas lá, translocados. Eu não vou nem falar o nome, porque não compensa. Aí ele disse que Lula, presta atenção. Ah, esse povo é tudo doido. Ele disse que Lula fez um acordo com Donald Trump para proteger Alexandre de Moraes. Uai, então Lula tá com força, hein? Lula tá forte demais, hein? Enquanto o Donald Trump tá ameaçando todo mundo, quebrando o cacete, o pau, Lula tá fazendo acordo com Donald Trump de proteção do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o cara, né? Aí ele falou isso, é interessante demais, né? Ele falou isso para a bolha bolsonarista, como se um demérito fosse. Mas não é um demérito. É um mérito do grande estadista de Lula, que eu já comentei com vocês semana passada e vou repetir. Lula vai pegar essa situação e transformá-la em coisas boas para o Brasil. E vai ocupar um lugar de destaque em toda essa situação. Por quê? Porque a estadista sabe o que faz. E principalmente conhece e sabe conversar. Entendeu, meu querido? Aí ele falou isso para a bolha bolsonarista como se fosse, né, uma coisa ruim, não sei o quê. Não tem nada de ruim. Donald Trump, quem que vai parar ele? Você conta ou eu conto? André, mas Donald Trump quer nossas riquezas, André. Desde que a riqueza seja desenvolvida, consignada aqui no nosso território, tá tudo bem. Trazendo riquezas para a gente, tecnologia, crescimento, indústria e também vociferando para fora. Agora, o que não pode é vender cru as riquezas, como commodities sem valor agregado. Porque aí, senão a gente vende a coisa crua, sem valor agregado, aí a gente vende a preço de banana. Aí depois eles vendem para nós de volta a preço de marmelada. Com valor agregado. Aí não pode. Mas negócios entre os países existem. O que o Brasil tem que aprender a fazer é desenvolver os produtos aqui no Brasil. Para trazer mais recursos, mais dinheiro, mais tecnologia, mais indústria, mais emprego. Porque é inevitável. É inevitável essa situação de crescimento e de parcerias. Porque isso faz parte do multilateralismo internacional, dos mundos. Agora, se você quiser se fechar como uma... Como é que chama aquele trem do mar, gente? Que se fecha assim? Ostra. Se você quiser se fechar como uma ostra e deixar a pérola guardada lá dentro, eles vão colocar uma bomba e explodir.
Agora, se você abrir a osso e falar, não, vamos conversar. Você quer? Eu também quero. Vamos conversar. Como que a gente faz? Vai ficar bom para você e ficar bom para nós. Vamos conversar. E Lula sabe fazer isso como ninguém. Pronto, acabou. Não, vamos ser extremistas também, não. Chega de extremismo. Vamos entrar num ponto de equilíbrio. Ô, Jesus! Acende a luz. Foragido nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aluga veículo em Brasília e pede reembolso. Olha o que descobriram agora. O que Eduardo Bolsonaro fez? Eduardo Bolsonaro, em fim de fevereiro, para início de março, né? Foi para os Estados Unidos. Abandonou o cargo dele aqui. Só que aí, em março, ele alugou uma caminhoneta. Chama caminhoneta. O tipo, né? Caminhoneta. Que é aquele carrão grande. Bem grande e bonito, inclusive. E caro. Aí ele alugou. E ele não estava no Brasil. Quem estava usando, André? Não sei. Assessor dele, André? Não sei. Eu sei que ele não estava no Brasil. E teve o aluguel dessa caminhoneta. Ei, Brasil, mulherio! Aí o que aconteceu? Ele, sem estar no Brasil, sem estar trabalhando como deputado federal, estava lá nos Estados Unidos, no pleno traição da pátria, total de tarifaço, lei Magnitsky, cancelamento de visto e tal. Ele pediu reembolso. E foi reembolsado pela Câmara de Deputados Federais mais quase R$6.000. Pelo aluguel da caminhoneta que ele alugou sem ele estar no Brasil. Já fizeram as representações no PGR, no Tribunal de Contas. Ele vai ter que devolver esse dinheiro. Isso é o mínimo. Ele vai ter que devolver. E tem mais dinheiro para ele devolver. É o mínimo. Onde que ele vai arrumar dinheiro, André? Também quero saber. Qual que é a fonte? Porque as contas dele estão bloqueadas. Mas de quando em quando, eu não sei se você reparou, não passa 2 meses, ele recebe visita lá. Ou de um parente, ou de um aderente, de um consequente, de um deputado ou de um senador. Ó, esse aqui é irmão desse, meu filho. Aqui não, jacaré. Então, assim, vai ter que pagar. E de onde está vindo o dinheiro, eu tô querendo saber. Tô doidinha para saber. Eu não sei, não. Você sabe? Se você souber, me conte a fonte. Ai, ai. Carlos Bolsonaro pede que Trump tire o pai da cadeia e cita na Nicarágua e Venezuela. Carlos Bolsonaro, essa é a minha impressão. Parece que ele foi escalado pela família Bolsonaro. Para ele e a Micheca fazer o estardalhaço. De que Bolsonaro, não sei o quê, para ver se Bolsonaro vai para a prisão domiciliar. Parece que eles foram escalados. Eles ficam lá ó, o tempo todo apurrinhando a cabeça da Polícia Federal e tal e coisa. Por isso que eu digo e repito, Bolsonaro na papudinha. Bota aí, pode botar. Bolsonaro na papudinha. Minha avó sempre me dizia, minha filha, tome cuidado, minha filha, porque se o trem tá ruim, ele pode descarrilhar e piorar muito mais. Porque já tá enchendo o saco. Já tá enchendo o saco. Bolsonaro tá achando que tá no resort. E não tá. A família Bolsonaro quer que Bolsonaro fique num palácio. E ele não vai ficar. Ele é presidiário. Agora já pediram assistência religiosa, ele tem direito. Tá tudo bem. É o direito dele, assistência religiosa. Aí pediu uma TV, Smart TV. Oi, Jesus! Ele quer uma Smart TV. Ele não quer só uma TV. Daqui a pouco ele não quer só um frigobar. Ele quer um duplo bar. O ar-condicionado ele já reclamou. Que o ar-condicionado faz barulho. Tá difícil a situação, né, gente? A cela tá pequena. O banheiro é privativo. Eu vi o banheiro. O banheiro é grande. O banheiro não é pequeno, não. A maioria da população brasileira não tem uma suíte daquela. Ele tá pensando o quê, gente? Manda pra papudinha logo. Bota aí, meu lindo. Bolsonaro na papudinha. Bota!
Bolsonaro na papudinha. Entendeu? Sem ar-condicionado, uma TV lá de 1980. Tá, entendeu? Se quiser, se encher o saco, mas bota na papuda. Por quê? Porque a Michelle Bolsonaro tá reclamando que Bolsonaro tá muito solitário, tá sozinho na cela. Tá fácil de resolver esse problema. Eu não vou mentir pra você, não. Tá fácil de resolver o problema. Se ele tá solitário, sozinho na cela, aí nesse caso, a papuda resolve. Fácil de resolver? Manda pra papuda que ele não vai ficar sozinho. Se ele quiser, ele vai ter até um pé de orelha. Pra dormir junto. Ah, gente, por favor, por favor. Tenha santa paciência. Aí, novamente, foi um médico lá para atender ele. Tá bom, tá bom. Precisou ter um médico 24 horas, ainda tem isso. Tem um médico 24 horas por dia para ir lá. E Alexandre de Moraes pediu para o PGS se manifestar. Sobre assistência religiosa, é um direito dele. Sobre televisão smart, já não é um direito, né? Já é mais uma concessão. Bolsonaro na papudinha. Eu tô falando para vocês, Bolsonaro na papudinha vai dar menos trabalho. Entendeu? Porque se ele quiser, no máximo um ventilador. Aí vai falar, não pode um ventilador, porque senão ele vai usar como uma arma para se matar, porque ele está muito deprimido. Ah, meu Deus do céu. Não, tira o ventilador, tira tudo. Tira a cabeceira da cama, tira tudo. Porque tem preso que tem que ser sem nada. Tem preso que é só o colchão. Porque se tiver qualquer coisa, ele apronta. Ah, tenha santa paciência. Bolsonaro, André, vai para domiciliar ou não vai? Vai. Vai, André, vai. Não vou mentir. Mas não é agora, não. Bolsonaro vai para domiciliar só quando os peritos da Polícia Federal, médicos da Polícia Federal, com exames, disserem: a coisa é grave. O problema de saúde dele é grave. Aí Alexandre de Moraes vai falar: pode botar ele na prisão domiciliar, então. Antes disso, não vai. Vai continuar lá na cela 5 estrelas. E tá bom. O médico 24 horas, que inclusive atendeu ele agora para esse dia para noite. E ninguém tem isso, né, gente? Qual preso que tem isso no Brasil? Ninguém. Ai, Andréia, já ouvi, por isso que eu vou explicar de novo isso aqui. Ai, Andréia, mas o Fernando Collor de Mello, Andréia, ficou só 2 semanas preso, Andréia, e foi para prisão domiciliar, Andréia. Verdade. Mas o Fernando Collor de Mello disse que ia fugir em algum momento? Não que eu estou defendendo o Fernando Collor de Mello, por mim ele estava na papuda também. Fernando Collor de Mello disse que ia fugir, porque o Bolsonaro, em entrevista para o UOL, disse que na primeira oportunidade que ele tivesse, ele entrava na embaixada dos Estados Unidos. Fernando Collor de Mello ficou mostrando a tornozeleira e curtindo com a cara da justiça, como o Bolsonaro fez. Mostrou a tornozeleira lá. Fernando Collor de Mello fez isso? Fernando Collor de Mello enfiou o rabo dele entre as pernas, ficou mudo e calado. Bolsonaro fez vídeo debochando da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro tentou violou a tornozeleira eletrônica. Foi encontrado pela Polícia Federal uma carta de Bolsonaro para Javier Milei, pedindo asilo político. Você está querendo o quê? Ah, tenha santa paciência. Não, meu filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode debochar da justiça se quiser, mas tem consequências. Você não acha que não vai ter consequência? É que nem debochar da polícia. Você pode debochar da polícia, mas tem consequência. É o que está acontecendo. Bolsonaro está colhendo o que ele plantou. Só isso. E olha que a colheita mais robusta de Bolsonaro ainda não chegou. A colheita mais robusta de Bolsonaro vai chegar, que é o inquérito policial, que tem Flávio Dino como relator e que está na Polícia Federal, que investiga Bolsonaro e mais uns 20
pelos crimes cometidos durante a pandemia da Covid-19. Esse vai ter um peso social e político muito maior sobre a cabeça de Bolsonaro. Me chama de corrupto, porra! Bolsonaro negou a compra da vacina por 11 vezes. E nesse interstício de 11 vezes, passou semanas, passou meses, em que pessoas poderiam estar vivas, entes queridos poderiam estar conosco hoje, se Bolsonaro não tivesse negado a compra da vacina por 11 vezes. Tem vídeo de Bolsonaro falando: a caneta é minha e eu não assino, eu não compro. Até que, de repente, Bolsonaro decidiu comprar. Tão bonzinho. Não, eu vou comprar. E assinou. Vacina da Covaxin, super faturada. Foi quando ele decidiu comprar. Está lá no inquérito policial. Superfaturamento da vacina da Covaxin que Bolsonaro comprou, assinou, pagou, comprou. Tem muito que pagar, tanto com a justiça terrena quanto lá com um capeta. Tem muito para pagar. E vai pagar. Esse ainda está sob investigação. E ele vai pagar. E digo e repito, terá um peso social e político para enterrar de vez o bolsonarismo no Brasil. Onde vai ficar muito claro o que são os bolsonaristas. E é só esperar que a qualquer momento a Polícia Federal encerre esse inquérito. E Bolsonaro, acredito, será indiciado por vários crimes, junto com o ministro da Saúde dele, junto com outros aí que estiveram junto com Bolsonaro nesse esquema criminoso, cruel, desumano, durante a pandemia da Covid-19. É só o início. Enquanto isso, Damares pede vistoria na cela de Bolsonaro com TV, ar-condicionado e frigobar para verificar se há direitos humanos. Senadora vem sendo detonada nas redes por, somente agora, se preocupar com a situação de uma pessoa presa e, digo, com os direitos humanos. Ai, gente, eu acho que já está tendo excesso de direitos humanos para quem não é tão humano assim. Não é verdade? Eu estou achando. É minha impressão. Assim, não sei. Vai saber, né? E notícia boa! Oscar para o Brasil. Melhor filme, melhor ator. Ê, Brasil varonil! E eles aproveitaram para falar, né? Da tentativa de golpe que nós vivenciamos aqui no Brasil. Não é verdade, André? Muita verdade. Vamos botar aqui, gente. O Brasil merece mais. Wagner Moura é o cara. E ele falou logo depois. Veja aqui. Vamos ver juntos. A ditadura ainda é uma ferida aberta na nossa vida. Eu acho que a gente deve continuar fazendo filmes sobre a ditadura, porque, como vocês mesmos falaram, cada um vai ser diferente do outro. É importante a arte, o cinema, a cultura. Eles têm várias funções. Né? Não dá nem para dizer qual é a principal. Talvez a principal seja educar o seu espírito. Não educar de uma forma, nem tem que educar ninguém, mas o espírito da gente para estar mais aberto, mais... Mas a outra coisa que é o efeito colateral é preservação de memória. A gente tem essa função, o que a gente faz. E assim como a universidade tem, mas o cinema faz isso ser popular. Né? Então é bom. A gente tem que preservar a nossa memória e os filmes ajudam. A ditadura ainda é uma ferida aberta na nossa...
Parabéns, Brasil fazendo história. O ano passado foi Fernanda Torres, né? Ganhou um prêmio. E agora Wagner Moura, melhor ator. E também o filme O Agente Secreto. Ganhou 2 Oscars ontem, né? No Brasil. E o diretor falou também. Vamos colocar a fala do diretor, que foi muito propositiva. Vamos ver juntos aqui. About 10 years ago, Brazil Há 10 anos, o Brasil turn to the right. deu uma virada para a direita. That time is now gone. The former esse momento acabou. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o país. E eu realmente acredito que os filmes, o cinema, pode ser uma forma de expressar alguns dos lutos e dificuldades e tristezas que temos em termos da sociedade em que vivemos. Eu gostaria especialmente de falar com jovens cineastas americanos. Eu conheço muitos. Eu ainda sou programador também, então eu vejo muito trabalho vindo dos Estados Unidos. Eu acho que há muita tecnologia para poder se expressar. E eu acho que esse é o momento de saber se expressar. E eu acho que os jovens americanos têm muito o que falar sobre o que está acontecendo nesta sociedade. E é isso que eu quero ver dos cineastas americanos. Muito obrigada. About 10 years ago, Brazil Há 10 anos, o Brasil... É isso aí, é o Brasil fazendo história no Globo de Ouro, no Oscar, em tudo quanto é lugar. Graças também, a gente não pode esquecer, do incentivo do governo, né, do governo Lula, à cultura, à educação. Isso é muito importante. Cultura é muito importante, notadamente em períodos de ditadura, de exceção. Por quê? Porque explica toda a situação, muitas vezes, de uma forma diferente, em várias formas de linguagem que as pessoas entendam. Então, assim, parabéns para o Brasil, parabéns para os atores envolvidos, parabéns por todo mundo, e parabéns pela coragem, pela fala que tiveram, remontando a tentativa de golpe que nós vivenciamos aqui no Brasil, a partir da extrema-direita, a partir de Bolsonaro. E a gente sabe muito bem que hoje, lá nos Estados Unidos, está o caos total. Esse final de semana foi tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. E se brincar, Donald Tranqueira, com a sua ditadura que está sendo imposta ali, daqui a pouco vai colocar os Estados Unidos em guerra civil. E vai ser o caos. Já está o caos. E é interessante que a mídia corporativa, a mídia liberal, não está mostrando, né, gente? Mas o pau está quebrando lá nos Estados Unidos. O povo não está aceitando essa ditadura de Donald Tranqueira. E vamos ver o que vai dar, né? No Irã também o pau está quebrando lá, com o regime lá, e os trem estão estremecendo no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. E a gente tem que ficar de olho em todos esses movimentos, tá bom? Toca no like! Toca no like. Quando você curte a live é indicada para mais pessoas. Entende? Então, curte a live, que é muito importante. Bota, viva a democracia, deixe o seu comentário, que também é muito importante, tá bom? 12h30, eu volto ao vivo novamente, com mais informações e mais atualizações para você, tá bom? Temos um encontro marcado todos os dias, 8h30 e 12h30 ao vivo, com corte durante o dia, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.